Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Começa agora o Câmera IF. No ano de comemoração de 5 anos do IF Farroupilha, A nossa repórter Eduarda foi descobrir quais os preparativos do campus para comemorar essa data. Estamos aqui com o diretor Alexander, que irá nos falar as atividades que foram realizadas em comemoração aos 5 anos do IF. Bom, a gente esse ano, para comemorar os 5 anos do IF, fez várias atividades. Dentre elas, a primeira foi a definição de um logo comemorativo e de uma camiseta. Nós tivemos uma adesão muito grande dos servidores. Os alunos, inclusive, quiseram a camiseta, mas não puderam ter acesso a ela porque era só para os servidores. Somado a isso, a gente fez também uma gincana comemorativa aos 5 anos, inclusive com homenagem aos antigos diretores e outras pessoas, rememorando um pouco dessa história. A gincana culminou com a cápsula do tempo, em que nós fizemos, cada aluno, servidor, enfim, comunidade externa, colocou mensagens para que nós pudéssemos abri-la daqui a 5 anos, em 2020. Tivemos também uma homenagem da Câmara de Vereadores, que foi muito importante, porque é um reconhecimento da sociedade à atividade que o campus desenvolve, especialmente em função do que vocês, alunos, fazem aqui nessa instituição. E, para finalizar com chave de ouro, a gente fez um jantar que envolveu basicamente os servidores, alguns convidados, e também esse jantar foi feito por ex-alunos nossos, que foram contratados para fazer isso especialmente. Então foi um mês muito rico, muito intenso, em que nós tentamos marcar o quão importante é São Borja para o Instituto e o quanto é o Instituto para São Borja, especialmente pelo trabalho que vocês, alunos, desenvolvem. E diretor, quais são as suas expectativas para os próximos 5 anos do IF? Bom, a gente imagina que nos próximos 5 anos a gente continue crescendo cada vez mais. Vocês sabem que a partir do ano que vem a gente vai ter o Superior em Gastronomia, já é uma vitória. A gente tem convicção que vai finalizar o refeitório esse ano, já vai começar a servir alimentações fabricadas aqui dentro. A gente vai acabar a casa estudante e vai receber gente de fora, que vão poder ficar bem hospedados. E imaginamos ainda poder crescer com a perspectiva de mais um curso técnico em logística, crescer nos cursos à distância, o guia de turismo voltar a acontecer, chegar ao nosso objetivo, que é 1.200 alunos presenciais, e conseguir de alguma forma tocar um pouco mais a comunidade que envolve a Fronteira Oeste e região das Missões, para que as pessoas venham cursar aqui, ou para que de alguma forma a gente possa atender eles com projeto de extensão, de pesquisa, Pronatec ou EAD. Então a ideia é essa. E uma coisa muito importante para o campus São Borja, vocês sabem, mas o campus Uruguaiana, avançado Uruguaiana, ele é coordenado por São Borja. Então nós esperamos que em breve ele possa ser um campus autônomo e tão grande quanto é hoje o campus São Borja. Então, muito obrigado, diretor. esse ano o campus foi escolhido como sede das atividades da 6ª MEPT. E a repórter Amanda foi conversar com um dos coordenadores da atividade aqui no campus. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber como está a organização da MEPT. Bom, a organização da MEPT ela é sempre feita com a coordenação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, lá da reitoria. E algumas pessoas do campus sede, que no caso desse ano será aqui em São Borja, auxiliam nessa organização. Então, o regulamento para a inscrição e a submissão de trabalhos já está finalizado e em breve ele será divulgado também com a criação do site. Então, em breve nós teremos a abertura das inscrições. E como é que funciona a MEPT? A MEPT, na verdade, são 2 etapas. A primeira etapa são as pré-MEPTs, que são os eventos que ocorrem nos seus campos. No nosso caso, a gente chama a pré-MEPT de Centec. Então, a nossa primeira etapa é a Centec e a segunda etapa é a MEPT. Muitos trabalhos serão apresentados na Centec e esses trabalhos serão selecionados para serem apresentados na MEPT em outubro, 1º e 2 de outubro, a data da MEPT.
E o que o senhor acha que vai trazer de bom para o campus São Borja? Vai trazer de bom a integração entre os campos, né? A MEPT é um evento em que todos os campos do Instituto Federal Farroupilha participam. Então vai ter essa integração entre os campos e nós, por exemplo, aqui em São Borja, vamos saber o que os outros campos, né, estão trabalhando na questão do ensino, pesquisa e extensão. E os outros campos também vão saber o que a gente está trabalhando na questão do ensino, pesquisa e extensão. Obrigada. E em setembro acontecerá a tão esperada Sentec, a Semana Tecnológica. E para passar mais informações, chamamos a repórter Beatriz. Estamos aqui com o coordenador da Sentec desse ano, o professor Guilherme, e ele vai falar um pouco mais sobre esse evento que vai ocorrer no Instituto. Então eu queria saber qual vai ser o tema definido para esse ano. Bom, o título da Sentec desse ano é Sentec 2015, 5 anos de tecnologia, educação e ciência em São Borja. Tá bem. E por que esse tema foi escolhido? Esse tema foi escolhido pela ligação que tem com o nome da nossa instituição, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. O que dá para comparar com as 3 últimas letras do termo Sentec, Tecnologia, Educação e Ciência. Além de fazer uma alusão aos 5 anos do campus em São Borja. E de qual forma funciona a Sentec? A Sentec ela funcionará com palestras e oficinas para os eixos de informação e comunicação e turismo, hospitalidade e lazer, e também para os cursos subsequentes. Além de palestras e oficinas, no último dia nós teremos a pré-MEPT, onde serão apresentados os trabalhos que vão concorrer a vagas para a MEPT desse ano, que será também aqui em São Borja. E o que vocês vão trazer de inovador para esse ano? O que nós teremos de diferente esse ano é que nós teremos apenas a participação dos cursos de nível médio, os cursos integrados, ProEja e subsequente. Cada eixo terá palestras e oficinas específicas do seu eixo. E algumas ainda das disciplinas básicas, que serviria fazendo a referência às disciplinas básicas, mas a maior parte é específico de cada eixo. E qual vai ser a data que vai ocorrer? E tem algum motivo para ser escolhida essa data? A data será nos dias 31 de agosto, 1º e 2 de setembro. Os motivos, porque de acordo com o nosso calendário, ela sempre foi realizada no segundo semestre e estará sendo realizada com 1 mês de antecedência em relação à MEPT. Então, por isso, essa data de final de agosto, começo de setembro. E o evento tem um público-alvo? Qual seria? O público-alvo são os alunos dos cursos técnicos integrado, subsequente e ProEja. E o objetivo da Sentec? O objetivo é apresentar aos nossos alunos oficinas específicas da sua área de estudo e também, através da pré-MEPT, mostrar o que está sendo realizado no Instituto através dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, mostrar para a nossa comunidade acadêmica esses projetos. Tá bem, então. Obrigada. Outro evento que já é tradicional no IFE é o Memória em Foco. E quem vai ter um papo com os coordenadores é a repórter Luana. Estamos aqui para entrevistar a professora Flávia Pedron e o professor Fernando Rodrigues, 2 dos responsáveis pelo 5º Memória em Foco. Professora Flávia, o que é um evento? Memória em Foco é uma mostra cultural, no formato de exposição fotográfica, onde juntamente com essa exposição acontecem algumas atividades aqui no campus, como o guiamento com alunos de fora do IFE,
apresentações artísticas, né, de dança, música. Então, é um evento bem importante dentro da instituição e não somente um evento voltado para a nossa comunidade escolar, mas também ao público externo, né, porque a comunidade também participa nesses dias do evento, apreciando aí toda a exposição, toda a questão histórica e cultural, né, da cidade. Professor Fernando, qual é a importância do evento para a comunidade samborgense? O evento tem uma importância ímpar para a sociedade de São Borja, porque ele consegue resgatar momentos, fatos, de acordo com o tema que é escolhido a cada ano. Em especial, neste ano, a gente está tratando dos blocos de carnaval, e aí a gente consegue conversar com as pessoas, coletar materiais, né? Então buscar essa história do passado sobre determinado assunto, nesse ano especificamente, blocos de carnaval. E esse ganho, essa busca desse material, né, que faz com que a gente consiga conhecer como que foi, no caso, os carnavais do passado, como que está colocado isso na memória da população, a gente consegue envolver e valorizar essas pessoas que fizeram esse carnaval, que fizeram parte dessa história da cidade. Então o evento consegue, ao mesmo tempo de ser uma prática para os alunos, de ser um momento de lazer para a população, é um grande momento para a valorização da memória, da identidade da cidade através das pesquisas que os próprios alunos realizam aqui. Quando o evento será realizado? O evento vai acontecer no mês de agosto, do dia 4 ao dia 8, aqui no Instituto Federal Farroupilha, um evento aberto a toda a comunidade, e desde já a gente conta aí com a participação e a presença de todos. Dentro do campus ainda acontecem alguns projetos. E quem vai falar dos projetos culturais é a repórter Adassa. E na sequência, Pamela falará sobre os futuros projetos do campus. Estamos aqui com o professor Tony Montenegro, um dos colaboradores que atua nos projetos culturais aqui do campus de música, dança e teatro. Professor Tony, como surgiu a ideia para os projetos? Bom, os projetos, na verdade, eu atuo como coordenador do projeto Alunos Musicais, né, que tem mais afinidade com a música e que busca desenvolver a arte musical nos alunos. Esse projeto surgiu há 3 anos atrás, ele já existe no campus, partiu da ideia do professor Roberto Basílio, e ele busca desenvolver a cultura e a arte musical dentro do campus, né, nas estruturas do campus. Quanto ao projeto de teatro, é um projeto uma ideia que partiu dos próprios alunos, que eles já desenvolviam atividades teatrais no campus, e eles me procuraram para a gente atuar juntamente com eles, colaborar no desenvolvimento das peças, organizações das peças teatrais, e eles mesmos se organizaram e criaram esse grupo para participar dessas atividades. Quanto ao projeto de dança, tem mais um cunho tradicionalista, então a gente trabalha com a invernada artística do campus, juntamente com o professor Clayton Correia, que é o atual coordenador. A gente busca colaborar também porque os alunos eles nos procuram, porque a gente tem vários alunos que já participam de movimentos tradicionalistas fora do campus, e eles querem muito representar o Instituto em atividades culturais que tenham a ver com a cultura gaúcha. Então, todas essas atividades não partem da gente. Claro, como a gente tem afinidade, nós somos da região, eu sou samborgense, e eu defendo a cultura gaúcha, eu defendo a arte musical e a arte da dança, os alunos nos procuram e a gente busca, a partir das ideias deles, transformar isso em projetos e organizá-los da melhor forma possível. E quando isso surgiu? Os projetos, então, Alunos Musicais, como eu já falei, tem 3 anos no campus, né? Ele surgiu em 2013, 2014, essa é a 3ª edição. Os 2 primeiros anos, ele foi um projeto de ensino, que buscava a gente trabalhar com os alunos, e esse ano a gente submeteu uma ideia para um programa de desenvolvimento que ele busca atender não somente os alunos, mas também todos os servidores. Então, os docentes e os funcionários do Instituto Federal Farroupilha podem e devem participar do projeto Alunos Musicais. Então a gente desenvolve atividades de iniciação ao violão, quem gosta de tocar violão, quem quer aprender a tocar violão, quem quer aprender a teoria musical, pode participar, se inscrever e participar das atividades que a gente propõe dentro do grupo.
E também a gente cria grupos musicais que ensaiam e que participam de apresentações. Inclusive você, uma das nossas principais vocalistas, sabe disso, já participamos de eventos aqui fora, dentro e fora do campus, aonde a gente compete com outros institutos federais, né, na música. Então a gente tem 3 ou 4 conjuntos musicais, a gente proporciona ensaios para tentar melhorar, né, a voz, melhorar a harmonia do grupo, melhorar a entonação do grupo para desenvolver essas atividades. O projeto da Invernada também, ele tem 3 anos de existência, então a Invernada surgiu em 2013, e o projeto de teatro ele existiu também, a primeira versão dele existiu em 2013, 2014 o teatro foi descontinuado e esse ano os alunos me procuraram para a gente voltar a realizar as atividades do grupo. Então, tem 2 anos também. Todos esses projetos têm 3 anos de idade. E quem pode fazer parte desses projetos? Bom, os alunos musicais agora já falei, né? Professores, funcionários, docentes do campus podem se inscrever e participar. O público externo, por enquanto, não tem essa possibilidade. O projeto do teatro também, alunos, funcionários do campus, bem como o projeto da Invernada. Então, como a gente busca desenvolver a cultura dos alunos e dos funcionários, e a gente sempre prioriza as apresentações externas que vão levar os alunos do campus, vão levar o nome da instituição, a gente sempre procura atender sempre os alunos internos do campus, os funcionários que querem participar, né, e os docentes também que querem fazer parte dos projetos. Ele é totalmente aberto a esse tipo de participação. E como ocorrem? As atividades dos projetos. Bom, o projeto Alunos Musicais, a gente faz ensaios todas as quartas-feiras, né? Os ensaios dos grupos que já estão formados, a gente faz ensaios de harmonia, para aqueles que já têm noção de música e já tocam algum tipo de instrumento. A gente convida para participar todas as quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. A Invernada Artística, ela também faz os ensaios na quadra poliesportiva das 15h30 às 17h das quartas-feiras, que é o único horário em que os alunos têm disponibilidade para participar. E o grupo de teatro a gente faz reuniões semanais todas as sextas-feiras, a partir das 17h05 até as 18h15 por aí, onde a gente faz as reuniões e faz técnicas para eles falarem em público, para atuação, e então a gente organiza também, né, os tipos de apresentações que o grupo de teatro desenvolve. No ano 2015, o IF contou com vários projetos, como você viu na reportagem anterior. Veja agora quais são os projetos que nos esperam para o segundo semestre. Então, professor Marcos, quais são os projetos de extensão que estão sendo realizados no Campus São Borja? Pois bem, Pamela, nós temos 3 projetos de longa duração e temos 40 projetos inscritos de curta duração. Destes, 3 estão sendo executados, né? E um já foi executado. Em relação aos projetos de longa duração, nós temos o Cine Campus, que é um projeto que atende como público-alvo a comunidade externa, os discentes e servidores aqui do Instituto. O objetivo dele é exibir filmes e problematizar esses filmes, enfim, desenvolver a criticidade naqueles que estão assistindo os filmes e tal. Os filmes com um sentido pedagógico, isso é muito interessante e é um sucesso, ele já foi reeditado várias vezes. Temos também o projeto Café com Livros, que está na 3ª edição. Ano passado foi um projeto de ensino. Esse ano ele voltou a ser um projeto de extensão, assim como na sua primeira edição. Ele tem como público-alvo os alunos da rede pública estadual e municipal, da rede pública, rede privada de ensino aqui de São Borja. Ele tem como objetivo principal abordar obras literárias da literatura brasileira, da literatura universal, né? Contextualizar essas obras, enfim, debater essas obras. E por último nós temos o projeto Vida Árvore, que é um projeto novo, que iniciou agora, né? Neste ano, a primeira edição, que ele tem como público-alvo a comunidade externa aqui do entorno do Instituto Federal, do entorno do bairro Betim, e o principal objetivo dele, de fato, é estimular o plantio de árvores, né, e a distribuição de mudas, ou seja, o desenvolvimento da consciência ambiental, etc. Nós também temos os projetos de curta duração. Os de curta duração,
nós temos 3 em andamento. Um projeto é a trajetória do conto na literatura brasileira. Esse projeto é de capacitação de professores da rede pública municipal e estadual de ensino. Ele ocorre aqui no nosso campus. Outro projeto é o Atividade.net, que é um projeto que atende um público da terceira idade, podemos dizer assim, com inclusão digital. Essas pessoas têm noções introdutórias à informática, né? E nós temos também a construção de instrumentos avaliativos na matemática. Esse é um projeto desenvolvido numa escola municipal de Itaqui, trabalha também com formação de professores no que diz respeito à avaliação da matemática nas séries iniciais. E o projeto que já foi executado foi a 5ª Semana da Saúde, que ocorreu no mês de abril do corrente ano, né? E esse projeto, desenvolvido pela nossa psicóloga, pela Martina como coordenadora, abordou questões preventivas de saúde mental. Então nós temos os projetos de longa duração e de curta duração. Os projetos de longa duração são 3, que estão sendo executados desde maio, vão até dezembro, e os projetos de curta duração são 40 projetos inscritos, como eu falei anteriormente, 13 estão em execução e 1 já foi executado. Nós temos até o mês de dezembro do corrente ano para executá-los. Obrigada, professor Marcos. Outros projetos que estão em construção no campo são os de infraestrutura. Em uma conversa com o Antônio Cândido, falamos sobre a Casa do Estudante, está prevista para 2016. Outros projetos que estão em andamento são o estacionamento, o restaurante e o ginásio. E é importante lembrar que, apesar dessas obras estarem em andamento, os alunos não sofreram nenhum tipo de prejuízo. Falando em projetos, não podemos deixar de citar o Cine Campus, que todo ano traz filmes para promover debates. A repórter Thaís esteve com o coordenador para trazer mais informações. Esse ano, o Cine contará com 214 inscritos para assistir filmes e debates, sendo que esse ano também haverá uma grande novidade de curtas feitos pelos próprios alunos da instituição, que serão exibidos ao longo do Cine Campus. Ao total, terá 7 curtas. O Cine Campus foi criado pelo professor Alexander Machado, que hoje é diretor da instituição, junto ao professor Wilson Oliveira, ex-professor de filosofia do campus. A ideia de se criar o projeto começou quando o diretor Alexander chegou a São Borja e notou que não havia um cinema e, como ele já havia participado de outros projetos como o Cine, trouxe a ideia para a instituição de se criar uma espécie de cinema. Os organizadores do Cine decidiram trazer filmes no qual se conseguisse dialogar e discutir o que se aborda nos filmes. Ele foi criado no primeiro ano da instituição, onde teve 2 ciclos abertos para eventos em informática. O primeiro ciclo, Informação versus Conhecimento, e o segundo ciclo, Informação versus Comunicação. Os filmes que serão exibidos nesses 2 ciclos são sugeridos pelos alunos junto com algum professor. O Cine Campus tem 5 anos e desde então vem se aprimorando cada vez mais e trazendo novas ideias. Hoje com o Antônio Cândido da Silva, mais conhecido como Toninho.
No dia 30 de abril, começou a temporada do Cinecampus do Yves Saint Borja. A exibição do filme Blade Runner, O Caçador de Androides, teve tanto sucesso que até o Darth Vader compareceu para assistir. Eu vejo que o Toninho conhece muito bem o filme. Eu aceitei o convite porque eu gosto também muito de uma data de validade, por exemplo. E isso é uma das grandes questões que o filme mostra. Se, de fato, nós eles, né, de fato faziam eles serem mais humanos ou menos humanos. O que vocês acham? Agora iremos para um rápido comercial e logo voltamos com informações dos esportes com o nosso correspondente Guilherme. Larga essa mocréia! Excelentíssimo abestado! Fica sendo mandado por essa mulher velha nojenta velha aí. De escola, parasita! Leva eu! Vamos pra balada! Eu adoro balada! Vamos pra balada! Fiz um bom negócio. Não quer mais? Baixa o aplicativo e faz logo um bom negócio. A cada minuto, 4 coisas vendem. Negócio.com. Já vendeu. Voltamos agora com o quadro de esportes. Nosso repórter esportivo Francisco está com o professor Jean Carlos para falar sobre... No seu ponto de vista, quais são os principais benefícios do esporte para um aluno do ensino médio? Bom, os benefícios do esporte eles são amplamente propagados e toda vez que se fala em algo que vá contrapor a droga, a violência, etc., o esporte ele é referência e ele é citado. A ocupação do tempo do aluno, principalmente da parte do tempo de lazer, o tempo que ele não teria o que fazer e talvez fosse pensar alguma coisa errada, ele está pensando qual é o próximo momento que ele vai jogar, ou se ele vai chegar em casa e vai jogar futebol no videogame. Então ele vai acabar relacionando algumas atividades do dia a dia dele, inclusive o círculo social dele, com os atletas e colegas de equipe. Então isso acaba encaminhando para que o esporte tenha um benefício claro, né, na manutenção de um aspecto, um ambiente positivo, em que a pessoa também seja cobrada por isso, que além de para ser bom atleta, não adianta só ser bom tecnicamente, tu tem que ter boas notas, tem que ter boa índole, né? Não adianta tu responder para um professor numa disciplina e eu pegar e dizer, chegar num conselho de classe, como é que eu vou dizer que aquele aluno viaja, né? Ou chegar no momento em que eu peço autorização para as instâncias corretas, que seria assistência estudantil, pedagógica, né? Para levar um aluno que é inadequado. Então, assim como existe uma guarda compartilhada, quando o aluno que é atleta, né, principalmente um atleta que é titular de uma equipe, treina sistematicamente, ele está mal numa disciplina, o próprio professor da disciplina conversa comigo, dá uma conversada com o aluno fulano de tal. Por quê? Existe uma guarda compartilhada, ele ajuda lá, eu ajudo aqui, e a ideia é que ele saia daqui com uma formação abrangente, não só no técnico, né? Ele sai com o ensino médio, sai com o técnico, sai com uma formação esportiva, participa de atividades artísticas e sociais, né? Então ele tem um envolvimento, o Instituto ele acaba ocupando os alunos manhã, tarde e noite, e às vezes tem que ficar de madrugada fazendo um trabalho para conseguir compor e cumprir a tarefa daqui do Instituto, que ela é bastante severa, mas ao mesmo tempo acaba levando esses alunos a uma aprovação no vestibular facilmente, etc. Né? Vencem na vida. O repórter Francisco também buscou informações com a professora Evelise. Estamos aqui com a professora Evelise, que ela é professora de Educação Física do curso de Eventos. Gostaria de saber, professora, quais são as divisões de modalidades que existem na Educação Física de Eventos. Oi, Francisco. Tudo bem? Olá, tudo bom? A gente no curso de Eventos acaba dividindo as nossas modalidades por meses. Então a gente tem no primeiro semestre os esportes tradicionais, que é voleibol, handebol, futsal. E basquete, dependendo do material, se chegar às nossas cestas ou não. Então a gente tem nesse primeiro semestre essa divisão, que dá entre 1 mês e meio, 1 mês e um pouquinho para cada modalidade de esportes coletivos tradicionais. E no segundo semestre a gente divide com o que a gente chama de conteúdo alternativo, que é dança, ginástica, circuito, ginástica funcional, jogos de mesa, jogos de raquete. E daí vai se alternando esse tipo de aula. Uma aula de dança, uma aula de jogos de baralho, outra aula de funcional, outra aula de dança.
segundo ano. No primeiro a gente tem mais assim, uma ênfase na técnica, e no segundo mais na tática, e o terceiro ano a gente faz, além disso tudo, a gente não mantém assim, o mesmo meio, mas que faz uma aula de dança, uma aula de futsal, uma aula de funcional, outra aula de jogos de mesa. Então eles fazem alternado o dia e não o período. Sim. E agora mais um pouco sobre os treinos para o GIF. Quais são as expectativas para esse ano com o time que a senhora tem? Em relação à expectativa é boa, em relação aos 3 times, tanto o futsal feminino, o masculino e o handebol masculino. A gente está dando ênfase na preparação física, principalmente do gênero masculino, então eles sempre fazem um treino alternado de preparação física, outra técnica e tática, né? No final a gente tem uma progressão então para se ter mais físico e tático, então a expectativa é boa, porque a gente está tentando preparar os alunos para ter condições de jogo e além disso estar bem preparado fisicamente. E o futsal feminino, a expectativa é boa também, porque as gurias já vêm com o histórico do futsal, a gente então não precisa ter um ponto de partida dentro da marca, já estão num nível um pouco mais avançado, então a gente consegue trabalhar um pouco mais de técnica e tática com elas, porque elas já têm a técnica. Voltamos agora com a reportagem especial da semana, com denúncias relatadas pelos alunos do campus. Põe na tela. Durante as últimas semanas, buscamos com alguns alunos assuntos que julgaram necessários para falarmos nessa edição do IF Denúncia, que você verá agora. Com o preço do Xerox no campus, eu posso comprar uma árvore. O Wi-Fi é muito lento e não pega em todo o campus. A rampa na descida do refeitório, que é muito inclinada, e eu dependo bastante de ajuda, porque eu não consigo me locomover sozinho. Os projetores não funcionam e eu não gosto de segurar cartazes. Precisamos de mais viagens e atividades externas e eu quero ir para a Expo Inter. Enquanto alguns alunos gostariam de usar os computadores da biblioteca para fazer trabalhos, tem muita gente jogando. Estamos cansados dos alunos furando fila no almoço. Queremos mais organização. Na hora do almoço, queremos guardanapos e saleiros nas mesas. Bom, absurdo as funcionárias mulheres dentro do banheiro masculino. E a variedade dos lanches do bar? É muita fritura. Eu quero comida saudável. Me sinto num reality show. Tem câmeras por toda parte. Eu quero denunciar que existem muitos casais felizes à minha volta. Eu não estou feliz. Na hora do almoço, nós, alunos, gostaríamos de guardanapos e saleiros nas mesas. Nós queremos mais atividades esportivas, como, por exemplo, intersérie. Precisamos de mais conforto nos intervalos. Puffs e sofás são necessários. Eu queria reclamar que na biblioteca tem muitos poucos livros na área técnica de eventos e acaba prejudicando a gente. Para finalizar, ficamos com o quadro de culinária, onde a repórter Micaela buscou mais informações sobre a tapioca. Olá, estianos! Estamos aqui no Laboratório de Cozinha com Tawane, técnica em cozinha pelo Instituto Federal Farroupilha, e ela vai falar conosco um pouco sobre a tapioca. Qual é a origem da tapioca? Antes da colonização do Brasil, a base da alimentação indígena era a mandioca. E após alguns anos, depois que os colonizadores chegaram no Brasil, os portugueses descobriram que a goma da mandioca poderia servir como substituto para o pão. Aí nasceu a tapioca, que é utilizada nacionalmente, principalmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Como é preparada a tapioca? A tapioca ela pode ser feita com polvilho azedo e polvilho doce. É uma mistura de polvilho azedo e polvilho doce, com um pouquinho de água para dar liga. Mas ela pode ser encontrada nos supermercados em forma de goma de tapioca. Ela é vendida nos supermercados e é uma boa opção para quem não tem tempo para fazer ou disponibilidade para fazer a massa, né? Então hoje nós vamos usar essa goma para fazer a tapioca. Na verdade a gente vai usar a mistura que eu fiz previamente de polvilho doce, polvilho azedo e água. Sim. Um pouquinho de sal coloquei também. E a gente vai fazer essa mistura para fazer a tapioca posteriormente. Então agora que nós sabemos da história e a origem da tapioca, nós vamos produzir elas com a ajuda da nossa técnica Tawane. Tapioca salgada. Ingredientes: 2 fatias de presunto e queijo fatiadas em tiras, 4 colheres de molho de tomate e orégano a gosto. Junte todos os ingredientes em um recipiente e acrescente a massa de tapioca depois de pronta.
Tapioca vegetariana. Meia lata de milho verde e ervilha, 1 tomate fatiado, 2 brócolis picados, 100 gramas de ricota e queijo ralado a gosto. Misture todos os ingredientes e acrescente a massa. Tapioca doce. Nessa receita, usamos 10 morangos picados e uma lata de leite condensado. Misture os morangos e o leite condensado e acrescente a massa de tapioca depois de pronta. Para finalizar, despeje leite condensado por cima para confeitar. Tapioca integral. 6 folhas de rúcula, 3 tomates secos picados, 100 gramas de queijo ricota e linhaça a gosto. Misture a rúcula, os tomates secos e o queijo ricota e reserve. Acrescente a linhaça junto à massa na frigideira e depois adicione os demais ingredientes. Então, essas foram nossas 4 tapiocas e obrigada, Tawane, pelo auxílio. Estamos aqui com a nossa nutricionista Lisiane Vargas e vai conversar com a gente um pouco sobre os benefícios da tapioca. Então, quais são eles? Tudo bom? É um prazer estar aqui participando desse trabalho com a turma de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre a tapioca, né? Vocês acompanharam a preparação de algumas receitas de tapioca. E a tapioca, ela é feita, então, da goma da mandioca hidratada e ela tem diversos benefícios para a saúde. Dentre eles, considerando do que é feito, ela é rica em carboidratos. Esse carboidrato ele é de rápida absorção, tá? Então ele é comparado com o pão, porém ele é mais saudável que o pão branco, tá? Devido a essa absorção. O pão branco é muito mais rápido, podemos dizer assim, a absorção, então a glicose aumenta rapidamente no sangue, já a tapioca é rápida, mas não tanto quanto o pão branco. Tá? Outros benefícios são em questões a não ter gordura e não precisa adicionar gordura na preparação da tapioca, além de ter alguns micronutrientes e vitaminas que são importantes para a saúde, como o potássio, que ele é regulador da pressão arterial. Quem tem a pressão alta é estimulado que se aumente o consumo de potássio para normalizar essa pressão, que a gente encontra na massa da tapioca. Ela é rica em vitamina A, ferro e cálcio. Então, o cálcio, né, ajuda nos ossos, no crescimento e desenvolvimento dos dentes e ossos. O ferro é importantíssimo. Então a tapioca ela é um alimento super completo e, dependendo do recheio, ela pode ser utilizada diariamente na alimentação. Então ela pode substituir uma refeição? Ela pode substituir uma refeição, mas não todos os dias. Tipo, trocar o almoço por uma tapioca. Dependendo da refeição, ela fica incompleta. Um lanche, perfeitamente, você pode trocar o lanche da tarde por uma tapioca. Tá? Mas não, eu não aconselharia um almoço, por exemplo, que deve ser uma refeição rica em todos os nutrientes, pela tapioca, independente do recheio dela ser diversificado. Mesmo com algum acompanhamento? Daí com o acompanhamento vai completar melhor esse valor calórico e os nutrientes. E a tapioca engorda? Ela pode engordar, dependendo do recheio, do horário que tu comer ela. Por exemplo, tu almoçar e fazer de sobremesa uma tapioca de leite condensado com morangos. Ela vai engordar se tu tiver esse hábito diariamente, né? Eventualmente pode, tá? Quem está se cuidando prefere a versão integral da tapioca, né? Então vai ajudar na saúde, vai ajudar no emagrecimento, e a tapioca dessa maneira não vai engordar. Então vai depender do recheio que tu vai utilizar e do horário que tu vai comer e a quantidade, é claro. Uma tapioca é o ideal, né? Então tem que ter esse cuidado. E uma tapioca tem quantas calorias? Uma tapioca feita com 2 colheres de sopa da goma, né, da tapioca, tem 70 calorias. Né, a metade do que tem um cacetinho, por exemplo, de um pão francês.
150. Bom, então é isso. Obrigada, Elisiane, pela participação. E esse foi o piloto do Câmera IF. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bom dia. Boa tarde. Boa noite.